Olá, Paixões! Está começando mais um culto online. Chama a sua família para ficar de frente da TV, ou do celular, ou do notebook. Mande o link do culto para os seus amigos, para ouvir uma palavra poderosa. E principalmente, nos siga nas redes sociais, nos marque em suas publicações. E não se esqueça, estou morrendo de saudade de todos vocês para estar aqui na igreja, orando, pulando, cantando, dançando e sentindo a presença de Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem. E agora, vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Que possamos ser como o salmista. Ele declara no Salmo 27 que só uma coisa ele pede ao Senhor: que possa estar na sua casa, no seu templo, para adorar, para contemplar a presença do nosso Senhor Jesus. E ele também declara que quando buscamos isso, quando pedimos isso, ele nos protege, ele traz refúgio no tempo de aflição. Mas aonde é esse templo para me fazer essa adoração? Jesus nos ensina que a nossa adoração deve ser ao Pai, também no secreto do nosso lar, do nosso quarto. E o que eu te convido agora é: adora o teu Pai como se estivesse só vocês dois no secreto. Adore a Ele, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a circunstância em que vivemos. Nosso Deus é maior do que tudo isso. A adoração ao nosso Deus, ela é maior do que tudo isso. Por isso te adoramos, Jesus, porque Tu é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o Teu nome. E não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em Teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em Teu amor, acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. E não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em Teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. E em Teu amor, acende um fogo em meu coração. E eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Que a Tua chama venha inundar as nossas vidas, Pai. Que a gente nos liberte de tudo aquilo que impede o Teu agir. Para que a gente não venha a controlar nada, que a gente venha apenas se permitir
viver a presença manifesta do Teu Espírito. Vem sobre as casas, vem sobre as vidas, as famílias agora, vem sobre a nossa cidade agora, Pai. Nós não queremos controlar, queremos dar o controle para Ti, Jesus. Queremos dar a nossa adoração para Ti, Pai. Então vem com o Teu fogo e a Tua chama que nos faz viver, que nos faz prosperar, nos faz acreditar e ter esperança. Que Tu deu a vida por nós e que Tu há de voltar um dia e nos levar para estar contigo para sempre. Essa é a esperança da nossa fé. Por isso declaramos juntos: Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor, nós cantaremos. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Nós cantaremos. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Teu amor é melhor do que a própria vida. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti. Acende um fogo em meu coração e eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti. Minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Vamos juntos. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Através dessa grandeza, Pai, e é através dessa grandeza, desse poder, através desse amor, é através da Tua presença maravilhosa que nós queremos continuar em adoração a Ti. Nós queremos render louvores a Ti, Senhor. Seja onde nós estivermos, nós queremos simplesmente Te adorar, engrandecer o Teu nome. Nós queremos nos prostrar, porque somente Tu és o nosso Deus, nosso Rei, nosso Pai. E somente o Senhor é o Deus fiel das nossas vidas.
E somente a Ti é que nós devemos render louvores, graça e honra. Não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro Deus. Chame pela presença dEle aonde você está agora. Comece a orar, comece a clamar pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está aqui, mas Ele também está aí onde você está. E o que Ele faz acontecer aqui é a mesma coisa que Ele faz acontecer aí onde você está. Eu sei que o Espírito Santo agora está tocando no seu coração, na sua mente. Simplesmente o adore. Simplesmente preste louvor a Ele. Nós queremos te adorar e nos prostrar, Deus. Teus pés, eu me rendo a quem Tu és, me aproximo em temor e atraídos pelo Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. E Santo, Santo, declare aí. Santo É o Senhor, poderoso. Tu és poderoso, Tu és poderoso. Aos Teus pés, e eu me rendo a quem Tu és, e me aproximo em temor e atraídos pelo Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Poderoso. és poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. E quem era e há de vir, e quem era e há de vir, que era e há de vir, Ele há de voltar. E glorioso, glorioso, e que era e há de vir, e que era e há de vir, Ele há de vir. que era e há de vir, E glorioso, glorioso. a sua volta será gloriosa. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele é o mesmo ontem e hoje, eternamente. E nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. E nós te exaltamos, Pai. Não existe nada além de Ti. Nada vai impedir a nossa adoração a Ti. Nada impedirá a nossa adoração a Ti. Nós te adoramos, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, glorioso.
Declare aí onde você está. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Somente Que era e é e há de vir. és o mesmo Deus. Que era e é e há de vir. Que era e é e há de vir. Glorioso, glorioso. Que era Que era e é e há de vir. Que era e é e há de vir. Que era e é e há de vir. Ele há de vir. Glorioso, glorioso. Nós te adoramos, Deus. Glorioso, glorioso. Igreja, agora é a hora da oferta. Pegue sua Bíblia, abra em Mateus, capítulo 6, versículo 25. E a palavra nos diz: Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Deus fala que Ele provê em nossas vidas. Então, irmãos, a nossa igreja, ela está fechada, mas a obra continua. Se vocês querem nos ajudar com dízimos e oferta, vai aparecer o número da conta aqui embaixo, para você poder entrar e dar a sua oferta ou o seu dízimo para a nossa igreja. Amém? E agora vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar e possa prover na vida dos meus irmãos que estão em casa, para que eles possam prover também da Tua casa, Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco, nos protegendo e nos guardando todo o tempo. Que o Senhor possa estar sempre, Deus, nos orientando e dando um coração mais quebrantado diante de Ti. E eu peço, Pai, que o Senhor proteja a família de todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui para mais um culto de celebração. Estar no momento de culto, estar num momento como esse, é sempre um motivo de alegria, porque nós estamos agora em comunhão com Deus. Nós estamos em comunhão com o Espírito Santo. Estamos nesse período onde cada um está no seu lar, em lugares diferentes, mas nós temos algo que nos conecta com o nosso Pai. E esse algo é o chamado Espírito Santo. Sinta-se privilegiado por estarmos aqui em comunhão e recebendo a Sua Palavra e nos fortalecendo pela Sua Palavra. Eu quero meditar com os irmãos hoje e quero começar uma nova série que eu intitulo Discípulos. Nós vamos estar conhecendo um pouco mais sobre a vida desses 12 que acompanharam Jesus, características, como foi o momento que Jesus convocou eles para estar naquela caminhada que de 12 gerou 500, 1000 e milhões e chegou até nós hoje. Então Jesus ele nos chama para uma grande viagem. Você está pronto para uma viagem? Ele nos convida para essa viagem que é o caminho da pregação do Evangelho. E a gente entender que quando a gente vai fazer uma viagem, eu queria que você analisasse o que você levaria. O que você levaria consigo para fazer uma viagem? Imagine que, passado esse período, você vai querer ir para uma praia, talvez você vai querer ir para um lugar mais frio, talvez você vai viajar até para fora do país. Declaro isso sobre a sua vida, por que não? Mas o que você levaria para uma viagem? Jesus ele fez muitas viagens. E você, o que você levaria? Talvez você levaria a sua melhor roupa. Talvez você levaria os seus melhores amigos, a tua família, as pessoas mais íntimas, as pessoas mais próximas, aquela que você tem mais confiança, que você se sente mais bem para estar junto. Talvez essas seriam escolhas naturais que você faria. Mas o que é curioso na vida de Jesus é que ele fez coisas completamente diferentes na sua viagem. Imagine que ele, para suas viagens, ele chamou 12 homens. E ele chamou 12 homens que, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, não eram, teoricamente, as melhores pessoas. Imagina que Jesus chamou Mateus, um cobrador de impostos.
Você gosta de alguém cobrando você na sua casa? Acredito que não. Mas olha uma curiosidade, naquela época, Mateus, como cobrador de impostos, ele era judeu e ele decidiu trabalhar para os romanos, então ele cobrava ao próprio povo. Então ele era considerado para o seu próprio povo um traidor. Mateus era o tipo de pessoa que passava na rua e as pessoas jogavam pedras nele. Então ele era considerado um traidor e é um tipo de pessoa que Jesus diz, siga-me. E ele foi. Jesus foi criticado, foi apontado por isso. Mas olha o tipo de pessoa que Jesus chamou para caminhar com ele para fazer essa viagem. A gente também pode se lembrar de Pedro. A gente vai estar falando mais da vida desses homens, mas Pedro é aquele cara que era mentiroso, aquele cara cheio de história, cheio de falcatrua. Esse era o Pedro. E talvez você conheça Pedros por aí, com esse tipo de personalidade, esse perfil. Mas Jesus chamou eles também para uma viagem. Então nós somos chamados para uma viagem com Jesus. Porque a gente deve sempre se autoavaliar e entender que todos nós estamos crescendo em áreas. E para essa viagem, ele diz simplesmente assim, siga-me, venha como estás. E a gente está aqui disponível para ele. E é curioso falar sobre viagem, eu queria também refletir algo com você. Não sei se você já viajou de avião, mas imagine que duas senhoras foram fazer uma viagem de avião, e era a primeira vez. Primeira vez uma viagem de avião é um pouco tenso, você está ali, esse negócio balançando, vai subir. Mas durante esse momento, aquela senhora ela chega para a aeromoça e pergunta, minha senhora, você vai nos garantir que a gente vai chegar no chão, né? A senhora pergunta isso para a aeromoça, e a aeromoça chega para ela e responde, uma coisa eu posso te garantir, aqui em cima a gente não fica. E o que eu quero trazer de reflexão com isso? É que hoje nós estamos numa viagem para ficar para sempre nas alturas com Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus ensinou, ela nos dá a garantia e esse passaporte para a gente fazer essa viagem, para estar sempre com Ele nos céus. Então, na viagem de avião, não tem como garantir que vai ficar lá em cima. Mas se você for um cristão, você conhecer a palavra de Deus e você conhecer do chamado e viver aquilo que Ele te chamou, Ele te garante essa viagem nas alturas. Você crê nisso? Então deixe sua mensagem aí de glória a Deus, de aleluia, e louvado seja o nome do Senhor. E Jesus foi um homem que fez muitas viagens. No período que ele começou o ministério dele, ele fez muitas viagens. Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, chamou os 12, foi vindo mais discípulos e outras pessoas, homens e mulheres também. Mas naquela época não tinha os transportes que nós temos hoje. Não tinha moto, carro, avião. Muitas viagens, era a pé. Então Jesus caminhava muito. E olha uma característica que eu queria meditar com vocês. Algumas cidades que são conhecidas que é falado na Bíblia, por exemplo, de Nazaré para Jerusalém, dá 131 quilômetros. Uma média da distância de uma cidade para outra, que Jesus percorreu com os seus discípulos. Vamos botar que isso é mais ou menos uma distância daqui, a de repente até Guaramiranga, você quer ir curtir um friozinho lá. Então Jesus ele caminhou longas distâncias. De Nazaré para Cafarnaum, que era outra cidade, que é muito citada também na Bíblia, dá em torno de 46 quilômetros. Vamos também analisar que é mais ou menos daqui até Quixadá, onde muitas pessoas fazem essa viagem durante a semana. E de Jerusalém até Belém, também dá uma distância em torno de 8 quilômetros. Aqui em Quixeramobim nós temos um distrito chamado Belém, né? Então vamos botar que eu saí aqui do centro da cidade até Belém, uma média aí de 8, 10 quilômetros. E isso feito a pé. Então Jesus ele fazia muitas viagens a pé. Ele chamou aqueles homens para fazer viagens com ele e ele nos chama para fazer essa viagem também. Então a nossa série de discípulos que eu vou estar meditando é para a gente entender mais sobre chamado, sobre preparo, sobre poder e reino de Deus, sobre quais as características daqueles homens que acompanharam Jesus e outros personagens que nós vamos estar falando. Porque muitas vezes a gente acha que não está preparado, muitas vezes a gente acha que não é o momento, muitas vezes a gente acha que não será aceito. Mas eu quero te lembrar que Ele deu a vida por todos. Ele cumpriu a viagem dele no tempo que estava aqui na terra. Hoje estamos com Ele em espírito e em breve Ele voltará para levar aqueles que são fiéis. E tudo que Ele fala para nós, para mim e para você é, venha como estás. Você está pronto para embarcar nessa viagem com Ele? Então vamos juntos, que a gente tem muito para meditar hoje e assumir um compromisso real com Deus que vai transformar completamente a sua vida. Eu quero que você
abra sua Bíblia em Lucas 6, a partir do versículo 12. Aqui vai falar de um momento que Jesus, ele começa a convocar os discípulos, ele cita o nome dos 12 discípulos para iniciar essa grande obra que veio até a minha vida e a sua vida. E olha o que é interessante, que ele começou sozinho, e ele foi montando esse time, e ele foi fazendo essas viagens e anunciando esse evangelho e pregando essas boas novas. E um dado que eu achei interessante do Iris Global, que é um ministério de missões e também de ajuda humanitária, no ano de 2005, cerca de 3.500 povos não tinham sido ainda alcançados pelo evangelho. Em 2005, 3.500 povos. No ano de 2020, o ano que nós estamos hoje, restam apenas 233 povos não alcançados pelo evangelho. E nós temos um grande privilégio e uma missão, que é fechar esse período, é fechar esse momento onde todos vão conhecer a palavra de Deus, onde todos vão fazer o nome de Jesus conhecido, porque isso também é um princípio para que ele volte, para que ele venha. Quando todos ouvirem o meu nome, quando o meu evangelho for anunciado em todos os locais, nações, línguas e povos, então virá o fim. Então olha o pouco espaço de pessoas e de tempo para que isso aconteça. E você é uma chave importante para que isso aconteça e para que a gente feche essa etapa. Por isso que quanto mais nós anunciamos essa palavra, mais pessoas conhecem verdadeiramente quem é Jesus, mais perto é chegada a época dele retornar e nos levar para estar com ele para sempre. Esse é o nosso principal alvo como cristãos aqui na terra. E falando de Lucas 6, versículo 12, eu pedi para você abrir. E olha o que diz na palavra de Deus aqui. Ó. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Como eu falei, aqui é o momento que Jesus vai falar o nome dos 12 discípulos. Momento que no Evangelho de Lucas ele chama os 12 discípulos. E olha uma curiosidade do que acontece um dia antes dele chamar esses 12. Fala que ele subiu para o monte e fala que ele passou a noite orando. Eu quero lembrar para você da importância de uma vida de oração para tomarmos decisões melhores, decisões sábias, decisões que vão de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito que muitos cristãos estão por aí hoje, de repente com mais traumas, ou de repente com o coração mais ansioso, ou com a vida mais tenebrosa, porque eles precisam se firmar mais numa vida de oração com Deus. Se a gente olhar o exemplo dos homens e mulheres da Bíblia, aqueles que foram grandemente relevantes, eles tinham uma vida de oração e eles passaram por grandes dificuldades. Eu vou estar falando sobre os 12 e imagine comigo que eles abandonaram tudo, deixaram coisas para trás, seguiram Jesus. Jesus disse que eles seriam perseguidos. Jesus disse que eles poderiam passar fome. Jesus disse que às vezes eles poderiam nem ter onde inclinar a cabeça. Jesus muitas vezes não tinha onde inclinar a cabeça. Mas eles sabiam que era uma decisão correta. Era o próprio Messias que chamava eles. Então imagine você aí no seu lugar, Jesus passa e te chama. O que você faria? O que você escolheria? Imagine ele encarnado, passando por você e te convidando para isso. E hoje em espírito e à luz da sua palavra, ele te convida para isso. Então quando eu quero lembrar que Jesus passou uma noite orando, é para você ter uma vida de oração. É para você fazer isso todos os dias, porque a oração ela nos liga com o Pai. Isso nos fortalece para tomar decisões melhores. Isso também traz uma harmonia melhor para a nossa casa e para a nossa vida. Você quer que seu casamento vá melhor? Tire tempo de oração com a sua esposa. Você quer que a sua família esteja melhor, esteja bem, um ambiente melhor? Proponha culto doméstico, tire um tempo de oração com a sua família, de meditação na palavra. Você sozinho quer ter uma vida melhor? Quer desfrutar de uma paz interior melhor? Isso não tem nada a ver com yoga, isso não tem nada a ver com qualquer coisa que o mundo diz que você pode conquistar uma paz interior melhor. A verdadeira paz interior vem de uma vida de oração com Deus. Vem de uma vida de comunhão com Deus, porque Ele dá o que o mundo não dá. E aquilo que o mundo dá é algo passageiro. O que Ele dá para você é uma porção eterna, uma porção de graça, uma porção que te enche, que te renova e que te faz caminhar sem medo, sem culpa, sem mácula, porque você sabe que o teu Redentor vive. Você sabe que Ele deu a vida por você e que você pode acreditar nisso. Então você passar um tempo de oração, Jesus
o Filho de Deus, ele tirou esse tempo antes de escolher os 12. Você, para suas decisões, tem que tirar tempo de oração com Deus. Isso vai ser primordial para a sua vida nesse período de pandemia, nesse período que nós vivemos. Você ter a sua comunhão com o Espírito Santo, com Deus, em oração, vai fazer a total diferença. E você deixa aberta a sua Bíblia em Lucas, eu quero também fazer um paralelo com o que Paulo fala sobre oração, lá em Romanos 8, 26. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Olha que profundo o que Paulo está dizendo. Muitas vezes a gente realmente não sabe orar como convém. Muitas vezes a gente está habituado a um certo ritual, a palavras específicas que eu vou declarar. Então entenda que quando a gente se coloca diante de oração e a gente ora pelo nosso espírito, a gente clama da presença de Deus e muitas vezes não vai sair palavra nenhuma, porque muitas vezes a gente não sabe o que falar, se a gente simplesmente coloca isso para fora. O Espírito, ele intercede por nós em algo que não pode ser expresso pelas palavras. E versículo 27. E o Pai, que conhece o coração de cada um, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então nós entregamos nossa vida para Jesus, nós recebemos esse sopro do Espírito dentro de nós, ele faz morada dentro de nós e ele intercede para nossas vidas segundo a vontade de Deus. Ele sabe o que vai ser melhor para a gente segundo a vontade de Deus. No versículo 28 ele diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o nível de amor que você tem tido por Deus? Talvez você hoje está pela primeira vez assistindo um culto como esse, ouvindo uma mensagem como essa. Talvez você nem possa dizer assim, eu não sei se eu amo a Deus. Mas eu quero falar que Ele ama você. Ele ama a sua criação. Eu quero falar que o que Jesus fez, ninguém faria por você. O maior ato de amor Ele demonstrou na cruz e Ele não disse uma única palavra de eu te amo fazendo isso. Ele simplesmente demonstrou. Esse é o verdadeiro amor, que é feito com ações e não somente com a boca. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a obra de Cristo, nós somos adotados como filho, nós temos o nosso paizinho e a partir de então a gente começa a conviver com Ele. E as coisas que vão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, isso também coopera para o nosso bem. Aquilo que vem na minha vida que não é tão bom, isso vai cooperar para o meu bem, pastor? A gente vai avaliar por que isso está vindo. Se isso está vindo para o seu crescimento espiritual, se isso está vindo por conta de algum ataque espiritual, ou se simplesmente isso está vindo por conta de escolhas erradas que você faz. Mas eu quero que você se volte para Jesus agora. Você foque os seus olhos nele agora. E você entenda que, com os olhos fitados nele, aconteça o que acontecer, tudo vai cooperar para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento e para tu viver melhor nessa terra. Essa passagem que eu falei de Romanos 8, Paulo ele encerra falando que tudo coopera para quem é chamado de acordo com o seu propósito. E eu pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? Muitas vezes a gente pode dizer assim, meu propósito de vida é ser um profissional da saúde. O meu propósito de vida é ser um jogador de futebol. Meu propósito de vida é ser um músico. Entenda que quando falamos de propósito e quando atrelamos isso à palavra de Deus, isso vai muito além das nossas aptidões também e dos nossos desejos, daquilo que a gente vai desenvolvendo e tendo como algo que será a nossa profissão e ganha-pão. Então nós temos aptidões, nós podemos escolher profissões, mas quando falamos de propósito de Deus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, é a gente entender que propósito, em um sentido original do grego, quando essa palavra foi escrita, ele vai falar de algo que é apresentado, algo que é colocado à vista de todos. Propósito também, você vai meditar mais profundo nas Escrituras e fala também que os sacerdotes, antes de Jesus, o povo judeu, eles iam até o tabernáculo e eles colocavam
pães à vista de todos. Eles colocavam 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Eles colocavam no lugar externo do tabernáculo e depois ele pegava esses pães e colocavam no lugar interno do templo. E por que eles faziam isso? Porque esses pães que representavam as 12 tribos, ali era um momento de consagração e propósito, eles estavam à vista de todos. Eles tinham uma intenção, eles tinham um objetivo, eles tinham algo a alcançar, que era, de certa forma, um sacrifício e algo que estava sendo colocado para o Senhor. Então, quando se fala de propósito na vida, o propósito que Deus tem para a nossa vida, você vai ser colocado numa situação que você vai estar à vista de todos. Porque algo natural já vai brilhar em você. Mesmo que você ache que não, mas algo natural já vai brilhar em você, que é Jesus. Quando você escolhe caminhar com Ele, seguir essa viagem com Ele, algo natural vai começar a surgir dentro de você e vai ser perceptível para as pessoas. E muitos vão dizer, você está diferente, você tem algo diferente. Eu já vivi situações que estava maior conflito, em locais de trabalho, por exemplo, e eu estava ali, de boa, na minha paz interior, que é Jesus. E a pessoa pergunta, irmão, mas tu não se preocupa com isso não? Olha, seja feita a vontade de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem é que me sustenta. Então é a gente entender que eu sei qual é o meu propósito. Eu sei por que eu estou aqui. Eu sei que eu sou amado. E eu sei que Ele vai interceder pela minha vida. E mesmo quando eu não souber orar como convém, o Espírito vai orar segundo a vontade de Deus. Você compreende isso? Então o propósito vai ser um lugar que você vai de encontro ao teu objetivo. Que vai ser um encontro com a intenção de Deus, com a finalidade, com o intuito de Deus para a tua vida. E tudo vai cooperar para o teu bem, para tu viver isso. Seja dias de alegria, dias de tristeza, não importa, tudo vai cooperar para o teu bem, para que você viva esse propósito. E Jesus escolheu, naquele momento, tirar esse tempo de oração para chamar aqueles 12 que iriam de encontro ao propósito de vida deles. E lembra que eu falei no começo, ele chamou pessoas para andar com ele, para viajar com ele, pessoas que ninguém dava nada, que ninguém acreditava nada. Pessoas cheias de mazela, pecados, problemas. Siga-me, siga-me. Lembra o que ele falou para Pedro? Afaste-se de mim, pois eu sou pecador. De agora em diante eu te farei pescador de almas, de homens. Então ele deu um propósito para Pedro. O pecado já não importava mais, o que importava era o que eu ia fazer e decidir de agora em diante. Então entenda propósito como isso. Jesus tira esse tempo de oração para ele tomar decisões melhores e acertadas. E de Jesus, por mais que os 12 fossem pessoas problemáticas, por mais que dentro dos 12 haveria um que seria o traidor, haveria um que iria negá-lo 3 vezes, mas foram decisões acertadas. Porque a própria história comprova isso. Para o Evangelho ter chegado até mim, até você, a história comprova isso. E falta bem pouquinho para que todos conheçam o nome de Jesus e Ele volte glorioso como nosso Rei. Então, igreja, a gente entender sobre o propósito isso. E olha o que diz agora no versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. Depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhe deu a sua glória. Então a gente vai nessa caminhada, alguém vai pregar o Evangelho para nós. Quando fala da questão de predestinação, algumas pessoas levam para um lado que se a pessoa nasceu daquele jeito, ela vai ser assim pelo resto da vida. E se ela foi chamada, é porque só ela que é chamada. E faz uma acepção. A acepção é pecado. Deus condena a acepção. Jesus ele deu a vida por todos. Agora, qual é a nossa função, já que nós fomos chamados? É pregar o Evangelho para que outras pessoas sejam chamadas também. E entender que quando vamos convocando as pessoas, a nossa função é semear essa palavra. Alguns vão escolher e vão decidir prosseguir com ele no caminho. E outros não, porque Jesus ele não pega ninguém pelo braço e obriga a caminhar com ele e seguir nessa viagem. Mas ele nos predestinou. Alguém te chamou, agora você tem que ir lá e chamar outra pessoa também. Essa é uma essência do Evangelho. Algumas pessoas atribuem isso como um mendigo que recebeu um pão e ele agora partilha aquele pão com outro mendigo. Que também quer dizer uma fome interior que nós temos, que às vezes nós nem sabemos o que é aquilo. Mas é a palavra de Deus, é a presença de Deus
e aquilo nos preenche. Agora eu quero compartilhar isso com outra pessoa. Essa é a essência do cristianismo. Esses dias eu estava em casa e a minha geladeira, de uns certos dias para cá, ela parou de funcionar o freezer, não estava mais gelando. E foi um rapaz lá em casa e ele começou a mexer lá, desmontar a geladeira e fazer todo aquele procedimento. E eu fiquei observando e nós começamos a conversar. E eu creio que ele está assistindo esse culto agora, em nome de Jesus. E a gente estava conversando, ele trabalha perto da nossa igreja e é uma oportunidade de a gente falar sobre a pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Jesus. Então nós começamos a falar sobre Jesus. E ele falou um pouco da história dele, ele começou a falar da fé dele, eu comecei a compartilhar um pouco da minha história. E ele falou algo interessante, que eu quero refletir com os irmãos. Ele fala que algumas vezes as pessoas estavam numa roda entre amigos e perguntaram por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E geralmente muita gente se questiona nisso. Onde está Deus quando coisas ruins acontecem? E ele respondeu algo muito sabiamente. Deus, ele é maior do que tudo isso. A gente tem que entender, sabe o que, igreja, nessa hora? É que não importa as coisas boas ou ruins que vão acontecer com aqueles que temem a Deus. Porque quando você sabe quem é o seu Pai, quando você sabe quem é o seu propósito, o que você veio para fazer aqui, você não está mais preocupado com o que vai acontecer aqui, porque você sabe que a sua casa, o seu lar, o seu ponto final da sua viagem não é mais aqui, mas no céu com Ele. Então não vai importar mais o que tiver que acontecer. E ele disse, Deus sabe todas as coisas, o que tiver que acontecer vai acontecer. E eu falei para ele, isso é verdade. Por isso que nós caminhamos com uma convicção, porque conhecemos a palavra, porque cremos no coração e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E a partir desse momento, a gente tem uma convicção de estar para sempre com Ele. E isso é o que importa. Tem um versículo que eu costumo citar muito, ele é chave, e que as pessoas dizem que é o primeiro versículo que eu ensino aqui na igreja, mas é porque é a base padrão, Mateus 6,33. Você deve ter Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Isso é um princípio básico, isso é um princípio padrão. Então na conversa com aquele homem, nós conversamos, nós falamos sobre Deus, eu orei pela vida dele, eu o convidei para assistir os nossos cultos. Então a gente entender que onde você estiver é uma oportunidade de você compartilhar desse pão com alguém. Essa é uma essência do que os 12 fizeram. Aquelas pessoas que talvez, que para muitos não eram as melhores pessoas, mas eles decidiram seguir a Jesus. Então nós decidimos seguir a Jesus. Então a gente entender isso. Agora continuando lá em Lucas 6, versículo 13 diz o seguinte, ó. Ao amanhecer, Jesus passou a noite orando, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou para apóstolos. Aqui é o momento que ele chama e ele designa os 12 e também aqui fala que ele os direciona como apóstolo. Essa palavra apóstolo, ela é do original, do grego, ela significa enviado, mensageiro. Aquele que vai ser enviado para preparar um caminho, para levar o evangelho, para preparar o terreno, para depois vir os outros 5 ministérios que a gente fala lá em Efésios 4:11. Mas basicamente a gente entender que eles foram separados para ser os mensageiros e levar a mensagem. E olha o nome dos 12, né? Versículo 14. Então ele chamou os 12 e disse, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então aqui ele fala dos 12. Ele fala dessas 12 pessoas que estariam acompanhando ele nessas viagens, nesses momentos onde ele passaria por lugares, nesse momento onde o evangelho seria pregado, nesse momento onde pessoas seriam salvas, curadas, libertas, transformadas e convidadas a seguir a Jesus como nós somos convidados hoje. Pessoas que tinham algumas aptidões e características, mas pecados e defeitos como todos nós, mas eles decidiram seguir a Jesus e isso teve propósito, e isso teve algo que chegou a se espalhar pelo mundo e chegar até nós. Então, um ponto-chave que a gente tem que entender é que eles foram chamados e eles decidiram ouvir a voz do bom pastor.
A Bíblia fala lá em Ezequiel 34 sobre os bons pastores e os maus pastores. O profeta ele faz um anúncio sobre os profetas de Israel, e essa mensagem também eu vejo como uma característica para esse tempo, porque hoje existem bons pastores e maus pastores, depende da direção que damos para as ovelhas. E lá em Ezequiel 34, 22 diz: mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Jesus ele veio para resgatar as ovelhas perdidas. Ele veio para dar a vida pelas ovelhas. E também fala no sentido que ele vai separar as boas das más. A gente também precisa ter atenção nisso, que isso também vai de acordo com as nossas escolhas. E lá em João 10, 27 e 28 ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu os a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Olha o que Jesus declara para você. Ele fala que as ovelhas elas conhecem a voz do seu bom pastor Jesus. As ovelhas elas seguem o seu mestre Jesus. E ele julgará cada uma delas, mas entenda que ele nos dá a vida eterna e que nada poderá arrancar das mãos dele. Não é Satanás, não é doença, nada pode te arrancar, nada pode te separar do amor de Jesus por você. A menos que você mesmo decida por isso, mas nada poderá te arrancar disso. Então, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. E eu estou te trazendo isso porque aqueles 12 escolheram seguir a Jesus. Mas muitas vezes a gente dá ouvidos a muitas vozes desse mundo. A gente escuta muitas pessoas. É um exemplo do que acontece com a mídia hoje. Você vai assistir televisão, você só vê notícia ruim e muita notícia manipulada. Você vai assistir televisão, jornal, alguma coisa, e você começa a querer se comparar e você escuta aquele monte de vozes. Você quer que a sua família seja perfeita igual aquela família do filme, você quer que o seu relacionamento seja perfeito igual aquele da novela. E você começa a ouvir essas vozes e se contaminar com isso. Mas a ovelha verdadeira, ela escuta a voz do seu pastor. Jesus, ele fala conosco todos os dias. Ele nos dá uma direção todos os dias. Ele nos chama para ter comunhão com ele todos os dias. Então, muita atenção sobre o que você tem ouvido. Porque isso vai fazer toda a diferença para a sua jornada, nessa viagem que você está com ele. Escolha ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus. E existe um homem que foi um evangelista muito famoso. Eu separei para falar um pouco dele. O nome dele é George Whitefield. E ele foi um pastor itinerante na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então ele passava por várias cidades anunciando a palavra. E muitas vezes ele dormia na casa dos irmãos. E ele conta uma história que certas vezes ele ficou na casa de um coronel rico, muito famoso. E era uma pessoa maravilhosa. Ele disse que ficou naquele lugar e era um lugar com pessoas maravilhosas, cheias de qualidades, bondosas, caridosas. Uma família que tinha uma unidade entre elas, tinha uma comunhão. E ele ficou pensando, mas essas pessoas elas não conhecem a Cristo. Essas pessoas não conhecem o Salvador. E a gente tem que entender que não importa as boas qualidades que nós temos. Se nós não reconhecermos Jesus na nossa vida, nós estamos perdidos. Porque é isso que vai nos dar o acesso para uma outra vida. Então ele ficou com aquela família, naquela casa, e ele pensando, e ele deixou escrito algo no quarto onde ele dormia: falta-lhes uma coisa. E quando a família viu aquela frase, falta-lhes alguma coisa, quando a família viu aquilo escrito, eles ficaram pensando, mas nós temos uma vida tão perfeita, tudo, mas falta alguma coisa. E eles começaram a meditar. E o Espírito Santo, naquela hora, revelou algo para eles. Falta Jesus na vida deles. E assim eles reconheceram quem era Jesus e assim foram completos. Então, além de boas qualidades e boas intenções, agora eles tinham o principal, que era Cristo na vida deles. Então, muitas pessoas precisam entender que, por mais que tenham conquistas pessoais, por mais que tenham boas realizações na sua vida, se você não tiver Jesus, você não tem nada. Se você não tiver Cristo na sua vida, de nada vale a nossa caminhada aqui. Essa é a essência da nossa fé. Ele é que é o pilar principal, ele é que é a pedra angular, que nos faz caminhar e que nos dá acesso à salvação. Então alguns vão ter Cristo no último instante da sua vida, mas a gente não sabe quanto é esse último instante.
Alguns vão ter desde criança. Eu tive desde meus 25 anos, que eu conheci a palavra dele. Mas o tempo, ele não vai importar. Agora você pode ter acesso a ele agora. E essa é a melhor decisão que você pode tomar para a tua vida. É quando você decide por ele. Porque Jesus, ele nos faz um convite. Aqui em Mateus 11, 28, 29. É um versículo bem conhecido. E ele diz assim, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga comigo, glória a Deus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele está dizendo, entregue-se, renda-se, decida vir comigo. Ele te faz esse convite e ele te diz, ó, joga todo esse peso sobre mim, vem até mim, porque eu posso dar descanso para a tua alma. E Jesus, ele também diz, aprendei sobre mim. Aprender fala no sentido de eu me tornar um aluno dele, de eu aprender sobre ele. E todo aluno, ele aprende com o seu professor, mas ele vai praticar isso, depois ele vai ensinar para outras pessoas. Então o convite que Jesus nos faz é, venha como você está, joga o teu peso sobre mim. Eu quero trocar esse peso com você, esse fardo com você. Eu quero dar o alívio e o descanso que a tua alma tanto precisa. Eu tenho isso para você, está aqui, ó, de graça para você, porque foi de graça que ele morreu por nós. E essa é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias, meus irmãos. Ainda mais nesse tempo de pandemia, você tem uma decisão para você fazer. E ele fala para a gente aprender dele, porque ele é humilde, manso de coração. E ele tem o descanso necessário para a nossa alma. Então é você trocar tudo que você acha que tem valor nesse mundo. Tudo que você acha que vai ter algum valor, mas que para Deus não vai valer nada, porque ele vai ter algo de muito valor para você. Algo muito mais precioso. Salvação, paz, amor, propósito e uma direção para a tua vida e para a tua casa e tua família. Isso é um convite que ele nos faz todos os dias e ele te faz esse convite agora para você jogar sobre ele o teu cansaço, a tua ansiedade, o teu peso, seja o que for que você acha que pode estar gerando tormento aí sobre você. Joga sobre ele e deixa ele dar o descanso necessário para a tua vida e para a tua alma. E a gente entender porque nós vivemos num tempo onde essa pandemia ela vai passar. E passado esse período, a gente deve analisar como é que será a nossa vida passado o coronavírus. Porque a nossa vida nunca mais será as mesmas. Ninguém projetava começar o ano assim. E depois desse período a nossa vida nunca mais será as mesmas. Então, biblicamente falando, quando eu estou falando sobre o convite que Jesus te faz para fazer uma viagem com ele, é para você entender que existe, por um lado, a ideia da igreja ser arrebatada. Então, de nós sermos tirados desse mundo e levados para ele. Existe uma ideia da igreja passar por uma tribulação. Ela pode ser arrebatada antes ou ela pode ser arrebatada depois. Existem duas linhas teológicas. Então nós temos que estar o quê? Preparados para o que tiver que acontecer, eu vou estar com ele. Isso é o que importa. E também existe uma ideia de também acontecer um grande avivamento de que muitas pessoas se voltem para Jesus passado esse período. E durante esse período também. Por isso que eu estou anunciando essa palavra dele e esse convite que ele faz para a tua vida. Então, diante desses três cenários, de arrebatamento, de tribulação e de grande avivamento, muitas pessoas se voltando para Jesus, a tua decisão por ele vai fazer toda a diferença para tu ter sucesso nessa tua caminhada. Para você decidir sobre o que realmente vai trazer vida, vai trazer propósito, vai trazer a paz e uma direção espiritual para você. Aqueles 12 homens, eles decidiram seguir a Cristo e deixar muitas coisas para trás, mas eles não se importavam mais, porque eles sabiam quem o chamava, eles reconheceram a voz do bom pastor. E ele também disse que esse bom pastor nada pode arrancar eles das mãos dele, nada pode te arrancar das mãos do teu bom pastor Jesus. Então eles entenderam o chamado e o propósito de estar ali. Então, como é que você responde a esse convite de Jesus hoje na tua vida? Como é que você avalia a tua vida hoje como discípulo, se você já caminha com ele? Ou você que está conhecendo mais dele hoje? Como é que você avalia como está a tua caminhada hoje? A tua caminhada está pesada, meu irmão? A tua caminhada tem sido difícil? Por um lado, você precisa de mais vida de oração.
como Jesus fez para decidir melhor, estar em paz, em comunhão com Deus. Mas por outro lado também, você precisa também reconhecer o convite que Ele te faz e lançar esse peso sobre Ele, porque Ele resolve isso rápido, Ele resolve isso ligeiro na tua vida. E eu quero encerrar minhas palavras de hoje trazendo uma ilustração sobre o que aconteceu por volta de 1950 a 1970. Era uma época onde existia uma corrida espacial. Estados Unidos e a União Soviética, eles queriam chegar até a Lua. Eles queriam ser o primeiro país e tinha aquela disputa de quem é que vai chegar até a Lua primeiro. E a história conta que todos os dois chegaram lá, mas os Estados Unidos chegou primeiro. Mas o que eu quero te lembrar de um fato curioso é que na União Soviética, naquela época, eles estavam focados em chegar até a Lua, mas lá era um país que não tinha lapiseira. Sabe a lapiseira que você escreve, que você usa no dia a dia, na escola, faculdade? Então era um país que estava com toda uma tecnologia para buscar chegar até a Lua, mas é um país que não tinha lapiseira. E o que eu quero te lembrar com isso é, eles tinham o objetivo certo e eles persistiam naquilo que era mais importante. Então muitas vezes a gente está trocando o que é o mais importante por uma coisa superficial. A gente está trocando uma chegada a um lugar bem mais alto, que é estar com Deus, por algo superficial que vai nos satisfazer rapidamente. Então os soviéticos, eles não pararam por conta que não tinham a lapiseira, eles tinham um foco específico. Nós vamos chegar até a Lua. E você, aonde é que você quer chegar com a tua vida? Aonde é que você decide chegar? Quando se fala de ir para o céu, como é que está a tua expectativa sobre isso? Como é que está o teu coração? O que é que ele queima sobre isso? E essa palavra é para relembrar esse convite que Jesus faz para todos nós, todos os dias. Vinde até a mim. Vem até a mim, lança sobre mim qualquer mal que tem sobre a tua vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas reconhecem a sua voz. E eu quero agora fazer uma oração por nossas vidas. Lembra que eu falei que as ovelhas, elas reconhecem a voz do bom pastor que é Jesus, que dá a vida por nós. E que ele fala que nada pode arrancar essas ovelhas das mãos dele, porque ele segura, ele protege. E eu quero que você juntamente comigo, eu não sei como é que está a tua caminhada, mas eu falei que Jesus, ele convida nós para sermos discípulos. E ele também diz, vinde a mim, lança sobre mim o teu fardo. E eu quero dar descanso para a tua alma, eu quero dar paz para a tua alma. Eu quero te convidar agora para a gente fazer essa oração de entrega para Ele. Fazendo uma aliança com Ele, dando legalidade, dizendo, Jesus, age na minha vida. Vence as minhas batalhas, porque a gente tenta ganhar pelo braço, mas não, deixa que Ele vai resolver isso. Age sobre a minha família, age sobre o meu casamento, age sobre os meus pensamentos e o meu coração. Então, tudo isso parte de um momento onde eu dou legalidade, convido Ele. Ele nos faz um convite, nós vamos aceitar, mas a gente também deve entender que nós temos que chamar Ele para dentro das nossas vidas. Você quer mais de Jesus na sua vida? Você quer a paz que Jesus te dá, que não é como a do mundo te dá? Você quer conhecer mais desse amor real? Então eu te faço uma pergunta, você crê de todo o seu coração que Jesus deu a vida por você? Você crê que Ele morreu na cruz por você? Se a sua resposta for sim, você diga, sim, eu creio que Ele deu a vida por mim. Não importa o seu nível de fé, você só está dizendo, eu creio que Ele deu a vida por mim. E se você crê nisso, eu te convido agora juntos fazermos essa oração, dando a legalidade, a liberdade para Ele agir dentro das nossas vidas. Então coloca a mão no teu peito e repete comigo essa oração. Diga comigo, Senhor Jesus, nesse dia eu te convido a entrar na minha vida. Eu reconheço que Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço perdão pelos meus pecados e eu dou liberdade para Tu agir na minha vida. Eu viro as costas para o mundo e eu me volto para Ti. Espírito Santo, vem me instruir na Tua palavra da salvação. E que de hoje em diante eu escolho viver o Teu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Doeu? Claro que não.
Você confessou a sua fé em Cristo. E você que de repente fez isso pela primeira vez, você que está se reconciliando nessa caminhada, você pode deixar sua mensagem no nosso chat ao vivo, nos enviar uma mensagem e você escreva desse jeito: eu escolhi ter um novo começo com Cristo. Você pode deixar essa mensagem aí também, a gente quer te conhecer e a gente quer se fortalecer. E meus irmãos, Ele vai tirar todo o fardo, Ele vai nos dar descanso, Ele vai nos dar a paz verdadeira. E que você seja cheio dessa paz verdadeira. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre você, a tua casa e a tua família para todo sempre. É isso que eu declaro sobre você e te convido agora para nós adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Essa música vai falar um pouco de como você nasceu, do que você era antes de Cristo ter morrido por nós, antes de Cristo ter feito o sacrifício por nós. Éramos errados, éramos pecadores, ainda hoje somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Cristo nos lavou, Ele derramou o seu sangue por nós. E através de seu sangue somos alvos, mais alvos que a neve, graças a esse sacrifício. Graças a Deus por ter dado o seu único filho por nós. Vamos declarar a Ele: nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu, era eu condenado, era eu. Éramos todos nós. Éramos todos condenados, mas Ele foi crucificado e assim fomos lavados. Glórias e glórias a Deus. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu, era eu condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me
agora possa lembrar, imaginar Jesus naquela cruz sofrendo por você. Que você agora possa imaginar todas as vezes que ele foi chicoteado, cuspido, caluniado por você. Que você agora possa imaginar aí Jesus sofrendo por sua causa, para que você tivesse a oportunidade de escolher vida através dele, para que você tivesse a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Salvador, para que você tivesse mais uma oportunidade de morar com ele no céu. E todos os pecados que Jesus levou na cruz, o preço que ele pagou, foi por mim, foi por você. Era para ter sido nós naquela cruz. A condenação estava sobre nós. E ele veio, ele pegou as chaves da morte e do inferno. Só porque ele é o dono de todas as coisas. E graças à sua atitude de morrer por nós, hoje nós podemos ter vida. Hoje eu tenho vida porque foi o Senhor Jesus quem comprou. Foi ele quem pagou. Se você também crê, se você também acredita nisso, declare mais uma vez. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vida graças a ti, Senhor. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por ter nos aceitado como pecadores. Condenado era eu. Era você e eu. Condenado era eu. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. E ele brilha, e ele brilha, e ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. E ele ruge, e ele ruge, e ele ruge neste lugar.
Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, e Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, e Ele brilha, e Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. E Ele ruge, e Ele ruge, e Ele ruge neste lugar.